Ricardo Martins faz-nos companhia hoje. Olá, muito bom dia. Bom dia, Sónia. O facto de vir de azul quer dizer alguma coisa? Quer. Há aqui uma clara preferência, digamos, clubística. Realmente não posso negar, sou adepto do Futebol Clube Porto. E o que é que espera então para mais logo? Uma vitória do Porto por quanto? É verdade que sinto uma alegria especial este ano pelo facto de termos duas equipas portuguesas na final. Realmente é algo de muito especial. Mas, na verdade, tenho que ser sincero, gostava que o Futebol Clube Porto ganhasse. Sem dúvida que vai ser uma final com muitas emoções. Sim, acredito que sim. E as emoções podem, às vezes, trazer dissabores. Podem despoletar um enfarte? É verdade. Nós temos aqui algumas provas científicas que confirmam que realmente existe um certo risco, ou seja, temos que, se calhar, às vezes, ponderar as nossas emoções e a forma como encaramos estes momentos desportivos, digamos. E hoje vamos focar um bocadinho sobre esses aspectos e tentar deixar aqui alguns conselhos práticos para as pessoas. Que há quem realmente leve isto mesmo muito a sério, muito a peito e se deixe levar pelas emoções e, portanto, há que precaver. Mas sobre isso, temos perguntas do nosso público, pode ser? Pode. Começamos com o Manuel Correia. Olá, bom dia, Manuel. A sua pergunta, por favor. Bom dia, Sr. Doutor. Bom dia. A minha pergunta seria essa mesmo. Se uma pessoa se enervar muito a ver um jogo, se pode despoletar um ataque cardíaco? A resposta é que sim. Realmente existem adeptos que veem um jogo de futebol de uma forma muito intensa, muito fervorosa, e essa ansiedade que se gera no momento em que o adepto está a ver o futebol pode contribuir para uma série de reações na saúde, no corpo humano, digamos, nomeadamente elevar a nossa pressão arterial. O risco é maior se a pessoa já tiver antecedentes, se já tiver, no fundo, outros fatores de risco, por exemplo, se já estiver com problemas cardíacos, com antecedentes de doença cardíaca, o risco é significativamente maior. Mas a verdade é que sim, existe esse risco. Eu daqui a um bocadinho vou mostrar aqui um slide que vai tentar traduzir isto um pouco mais para a prática e depois vou tentar deixar alguns conselhos práticos. Muito bem. Provavelmente vai-nos falar de adrenalina, de glândulas suprarrenais. Sim, eu não entrarei tanto ao pormenor, digamos. Vou tentar ser um pouco mais prático. Mais explícito para o público em geral. É verdade. Vasco Fernandes também tem uma pergunta para si. Bom dia, Sr. Doutor. Bom dia, Sr. Vasco. Eu tenho um hábito, de certeza que é o hábito de muita gente. Comer salgadinhos e beber cerveja, por exemplo, durante um jogo de futebol, aumenta o risco de ter um ataque cardíaco? Boa pergunta. Esse aspecto realmente é um aspecto fundamental. É que, por vezes, estamos a adicionar vários fatores de risco. Então, por exemplo, se a pessoa já for uma pessoa com hipertensão, que às vezes até já tem algum problema cardíaco por base, depois, na tarde do jogo, está com os amigos a conviver, vai bebendo algumas bebidas alcoólicas, muitas vezes, por exemplo, as cervejas. Depois vai adicionando os salgadinhos. O sal por si só também contribui para aumentar a pressão arterial. No fundo, estamos aqui a somar uma série de fatores de risco que realmente depois podem contribuir para um desfecho negativo e para um problema sério e grave de saúde. Portanto, melhor é mesmo não beberem cervejinha nem comerem salgadinhos. Ainda há outro fator que não focou, que é o tabaco, não é? Por vezes, quem fuma, fuma ainda mais nesses dias. Exatamente, há pessoas que fumam muitos cigarros durante o jogo de futebol e isso também é um fator importante que vem adicionar a estes que estávamos aqui mais um fator de risco, a focar. Marieta Purificação. Bom dia. Bom dia, Sr. Doutor. Bom dia, Faz sentido Marieta. tomar um calmante antes do jogo para evitar um ataque cardíaco? Boa. É sim, Sra. Marieta, realmente isso pode fazer sentido. Normalmente, nesse campo, digamos, o conselho que eu dou às pessoas é que não o deverão fazer por iniciativa própria. Talvez seja melhor abordar essa questão com o próprio médico, o médico de cada um, e aí o médico, conforme as características de cada pessoa, pode aconselhar realmente uma estratégia que ajude a proteger a pessoa nesses dias, nesses jogos tão decisivos e de emoções muito fortes. Realmente pode fazer sentido essa estratégia, sim. É que eu sou vítima e faço isso por hábito. Já agora um conselho importante é que, por exemplo, uma pessoa que seja
hipertensa, que tenha diabetes, que tenha, por exemplo, colesterol elevado, habitualmente já toma a sua medicação. Nestes dias é particularmente importante essencial tomar. cumprir adequadamente a medicação. E, por exemplo, até por vezes nós aconselhamos a autovigilância da pressão arterial, até em casa da pessoa, então a pessoa irá a uma farmácia medir a pressão arterial e se, por exemplo, nesses dias, na tarde do jogo, a pressão arterial estiver particularmente descontrolada, pode fazer sentido a pessoa tomar um comprimido extra nessa tarde para realmente baixar a pressão arterial e para conferir aqui alguma proteção cardíaca. Muito obrigada, eu não estou a errar. De nada. Obrigada. Obrigada. Vamos perceber então o que é que se passa com o nosso corpo quando Sim. a emoção é forte? Sim, vamos a então isso. passar aqui para os slides. Podemos já passar ao slide seguinte. Hoje vamos nos inspirar aqui num caso clínico. O Sr. Marques, de 60 anos de idade. Ele veio à consulta porque andava com uma dor nas costas. Na verdade, eu aproveitei a consulta para fazer uma série de avaliações. Fui-lhe medir a pressão arterial, tinha-lhe pedido umas análises e avaliei com ele os hábitos tabágicos. E os resultados que obtive foram estes. Ele tinha a pressão arterial descontrolada, a máxima estava, em linguagem popular, em 16, a mínima em 9,3. O colesterol total era de 269 e era fumador. Este é daqueles casos que, por vezes, gera aqui, de certa forma, uma diferença de preocupação entre o médico e o paciente. O Sr. Marcos veio à consulta pelas dores nas costas. Mas, no entanto, tem outros fatores de risco, não é? Como médico do Sr. Marcos, estou muito mais preocupado com isto do que com a dor das costas. É óbvio que eu não me posso esquecer de aliviar a dor nas costas do Sr. Marcos, mas estes problemas, este conjunto, pode pôr em risco a vida do Sr. Marcos. Posso perguntar-lhe outra Enquanto que a dor coisa? das costas provavelmente não vai pôr em risco. Uma coisa pode a estar vida relacionada com a outra, ou seja, estes fatores e estes níveis elevados, por exemplo, de a tensão alta e o colesterol, podem também estar relacionados com dores nas costas ou levar a dores nas costas? Ou não? Não muito. Se existisse aqui outro fator de risco, por exemplo, seria a obesidade, aí já poderia estar relacionado com o problema das dores nas costas. Mas destes, por si só, não muito. Vamos passar ao slide seguinte e depois voltaremos ao Sr. Marques. No fundo, hoje estamos a falar então do nosso coração. O nosso coração, a imagem que eu posso dar é esta, é uma bomba, é um músculo para bombear o sangue e ele contrai, relaxa, retira sangue do pulmão e, ao contrair, leva o sangue para todos os pontos do nosso corpo. Está em constante funcionamento e, para trabalhar, precisa de combustível. As células deste músculo precisam de receber oxigênio para conseguirem trabalhar e desempenhar a sua função. E esse oxigênio é-lhes levado por uma rede própria de vasos sanguíneos, que são estes vasos que vemos aqui. No fundo, estas artérias que nós chamamos de artérias coronárias. Um ataque cardíaco, ou então um infarto, pode ocorrer quando, por depósito ao longo da vida de gordura dentro destas artérias coronárias, começa a haver aqui uma dificuldade de passagem e de circulação sanguínea. E então, por exemplo, se isto ocorrer aqui, há aqui uma zona da extremidade que pode começar a ter dificuldade em receber o oxigênio para poderem continuar a trabalhar. Ora, estamos a ver aqui uma situação em que existe já um grau significativo de obstrução. Vemos que aqui o vaso sanguíneo normal seria assim, e aqui há uma zona de obstrução. De certa forma, esse vaso está atrofiado, não é? Exatamente. As paredes destas artérias ficam mais duras, ficam menos elásticas. Ora, quando uma pessoa que tem este tipo de problemas, se esforçar, por exemplo, se for a caminhar mais ligeiro, ou a subir uma rampa, ou se tiver que dar uma corrida, quando nós nos esforçarmos, o coração tem que bombear mais sangue, tem que trabalhar mais. Ao trabalhar mais, ele precisa de receber mais oxigênio. Quando existe este tipo de obstrução, o oxigênio não vai passar em quantidade suficiente. E esse oxigênio extra, quando a pessoa se esforça, já não vai chegar lá. E aí a pessoa pode começar a sentir, em momentos de esforço,
uma dor, um desconforto no peito, tipo um aperto que até pode irradiar para o ombro. E o aperto é mais do lado esquerdo ou pode ser uma dor generalizada? É mais do lado esquerdo. Por vezes pode ocorrer em localizações atípicas, por exemplo, até para a zona do estômago e do abdômen, mas mais frequentemente é do lado esquerdo. Que tipo de dor? Será uma dor aguda ou uma dor, uma espécie de pressão? Pressão, mais por aí. Mais uma espécie de pressão, uma espécie de aperto. Esta situação que eu estou, digamos, a exemplificar e a caracterizar, muitas vezes depois resolve-se com o repouso. A pessoa estava a fazer o esforço e houve ali uma fase que o músculo cardíaco precisou de mais oxigénio, a pessoa repousa, já não precisa desse oxigénio extra, como ainda não existe uma obstrução total, a situação normaliza. Exato. Esta situação é aquilo que nós designamos por angina de peito. Uma pessoa que tenha um problema deste tipo, de ter uma dor, um aperto, quando se esforça ou quando anda mais ligeiro e que passa quando a pessoa repousa, deve recorrer ao seu médico. Porque este é um sinal de alarme que algo não está bem e esta pessoa já está numa situação de elevado risco de poder ter um infarto agudo do miocárdio. Passemos agora ao slide seguinte. Mas aqui o que falamos é de alguém que passa por uma situação de grande stress e não propriamente que faz um esforço. Mas penso que já lá irá. Já lá iremos. Vimos agora esta situação de uma angina de peito, que ainda é uma situação transitória, em que ainda não existe a obstrução total, mas depois poderemos ter uma situação já de uma obstrução total. Perante uma obstrução total, então realmente há aqui uma zona que deixa de receber oxigénio e aí sim já temos um infarto. A obstrução total pode ocorrer por, digamos, obstrução das tais placas de gordura, mas por vezes também pode ocorrer um fenómeno que é estas placas rompem, forma-se um coágulo de sanguíneo que depois vai fazer a tal obstrução total num ponto mais à distância do vaso sanguíneo. E realmente aqui já há uma zona do coração, há um conjunto de células que morre e que se perdem e já temos aqui um infarto, ou então também podemos dizer que temos aqui uma zona isquémica, é outro termo que nós usamos para um conjunto de células que não recebeu o oxigénio que precisava para poderem funcionar. E as células que morrem, portanto, é uma situação irreversível? Quando As que morrem acontece, é uma situação irreversível. Por vezes, se o dano for limitado, numa região limitada do coração, as células vizinhas às vezes acabam por conseguir compensar a falta que as células danificadas fazem e acabam por conseguir, digamos, recuperar a função cardíaca. Podemos passar ao slide seguinte. Ora bom, o Sr. Marques apresentava alguns fatores de risco importantes. Dois deles nós não podemos fazer nada. É o facto de ser homem e da idade. Ou seja, já é um senhor com 60 anos e nós sabemos que a idade realmente aumenta o risco de termos este tipo de problemas. Depois havia 3 fatores que aí sim nós podemos fazer alguma coisa. Nós, médicos, dispomos de ferramentas que nos permitem calcular o risco cardiovascular, o risco de um ataque cardíaco que as pessoas apresentam de acordo com as suas características. Foi isso que eu fui fazer. Este senhor, com esta idade, com estas tensões, este colesterol e fumador, tem um risco de 11%, o que já é considerado um risco elevado. já merece atenção. Este 11% o que quer dizer? Quer dizer que em 100 pessoas com as mesmas características do Sr. Marques, 11 nos próximos 10 anos irão ter um ataque cardíaco. Se o Sr. Marques conseguir controlar a sua hipertensão, conseguir controlar o seu colesterol e conseguir, por exemplo, diminuí-lo para 185 e conseguir deixar de fumar, passará para um risco de 3%, que é aquilo que todos os homens da sua idade têm. Considerado o ideal neste caso. Exatamente. Podemos passar ao slide seguinte. Vamos tentar ver o que é que mais contribui para o risco de ataque cardíaco, neste caso o Sr. Marques. E no fundo vemos aqui esta mancha vermelha, quase metade é devido ao tabaco. Realmente destes fatores de risco, hipertensão, colesterol alto, tabaco,
O tabaco os três juntos são uma bomba, não é? O tabaco é o mais perigoso deles todos, está bem? Podemos passar ao slide seguinte. Vamos então tentar imaginar o que é que acontecia se conseguíssemos retirar o fator tabaco. Ou seja, agora temos a mesma situação e vamos supor que o Sr. Marques deixa de fumar. Exatamente as mesmas tensões e o mesmo colesterol, mas não fumador. Exatamente, o risco passa para metade, de 11% para 5%. Já só em 100 pessoas com as mesmas características, já só 5 irão ter um ataque cardíaco, ou seja, conseguimos salvar aqui 6 vidas, o que é muito importante. Claro. Podemos passar ao slide seguinte. Então, realmente há aqui uma série de medidas que estão nas mãos de cada um, da própria pessoa. E são simples medidas. No fundo, não fumar, praticar uma alimentação saudável, pedir ajuda quando as pessoas têm dúvidas sobre o que é uma alimentação saudável, controlar a pressão arterial, as pessoas que forem diabéticas, controlar a sua diabetes, tentar manter um peso saudável, manter a atividade física. E pronto. São portanto, a atividade conselhos física fundamentais. Faz bem a tudo isto, não é? E dá mais um? Exatamente, só mais um. Podemos passar então agora sim, o coração e o futebol. Pois, porque agora o que lhe pergunto é se uma pessoa saudável não tem qualquer fator de risco destes que acabamos de ver, se também pode sofrer um infarto só por se enervar, por exemplo, a ver um jogo de futebol. Sim, pode. Quer por se enervar a ver o futebol ou por outra situação qualquer, mesmo sem esse fator. Ou seja, por vezes temos pessoas saudáveis, sem fatores de risco, associados, tirando aqueles que já falei, o sexo, a idade, e mesmo assim pode ocorrer um ataque cardíaco numa pessoa sem estes fatores de risco. Agora, a probabilidade de alguém ter um ataque cardíaco tendo estes fatores de risco é muito maior do que não tendo estas situações. Nós temos um estudo muito interessante que decorreu durante o Mundial de Futebol de 2006, que decorreu na Alemanha, e no fundo foram monitorizadas as idas ao serviço de urgência nos dias dos jogos da seleção alemã. Este estudo, digamos, é bastante claro e mostra-nos que no dia dos jogos da seleção alemã, principalmente nas 2 horas após o início do jogo, houve 3,6 vezes mais casos de ataques cardíacos que levaram as pessoas à urgência do que nos dias fora, digamos, em que não havia jogos da seleção alemã. Este número é muito significativo e é realmente um alerta importante, no sentido, se calhar por vezes, os adeptos, quando enfrentamos este tipo de eventos desportivos, um dos conselhos que eu dou às pessoas é assim: temos que pensar que isto é um desporto. A nossa vida, o nosso futuro, não depende do resultado de logo à noite. O nosso clube vai continuar, nós vamos continuar a gostar do nosso clube, mas a nossa vida, a nossa família, também queremos que ela continue. E queremos que ela continue com saúde. Por isso, realmente, tentar relativizar e depois, se for preciso, falar com o próprio médico sobre algumas estratégias como aquelas que abordamos aqui. Às vezes, alguns medicamentos extra nestes dias podem dar uma ajuda, ou então algumas estratégias, às vezes algum afastamento, alguma relativização do jogo. Doutor, nada como ouvir para já o testemunho de um adepto, ele é bem conhecido do público e quem sabe ele pode dar-nos algumas estratégias para controlar esta emoção forte num jogo importante, tão importante como o de logo à noite. Vamos ouvir, é o Manuel Serrão. Hoje é um dia muito especial para o Porto, os adeptos do Futebol Clube Porto, mas também para o Braga e, por que não dizê-lo, para o Norte em geral e até para Portugal. Mais uma vez, é o Porto, o seu nome, as suas gentes, mas também o Norte que põe Portugal num mapa internacional. Isto é curioso, numa altura em que a região Norte, a que Porto e Braga pertencem, e de que são expoentes em termos futebolísticos, tem vindo a ser sempre assinalada como uma das regiões mais pobres da Europa. A meu ver, vítima de um centralismo que continua em Portugal a imperar e que é preciso mudar. Eu gostava que, para além da vitória do Porto, que eu espero, obviamente, aconteça e me possa fazer muito feliz hoje em Dublin, espero também que este exemplo internacional que está a ser dado por estas duas grandes instituições do Norte
possa servir para acordar também outras atividades que também têm cada vez mais se esforçar para obrigar o país a fazer as reformas que são necessárias para que esta região, que tanto tem brilhado a nível internacional com o futebol, possa também brilhar nas outras atividades. É isso também que nós esperamos. Nós gostamos muito de futebol, ficamos muito satisfeitos quando o Porto ganha, mas o futebol não é o nosso dia-a-dia total. É preciso que o país todo se possa também rever e ter vitórias internacionais como estas que o Porto e o Braga obrigatoriamente trarão para Portugal. É uma final inédita entre duas equipas portuguesas e eu esconderia, enfim, faltaria a verdade se não dissesse que o facto de serem duas equipas nortenhas e uma delas o Futebol Clube do Porto me enche ainda mais de orgulho e de felicidade. De qualquer forma, é importante que isso, o recado é para os jogadores, que eles não precisam, porque vimos bem como é que acabaram a época. O Braga não tem sido o zero e vezeiro nestas finais europeias, é a primeira vez que lá está, o Porto já vai para a sua quinta final europeia, mas o Braga tem que ser tratado logo como se fosse um Barcelona ou um Manchester United. É só assim, com essa humildade, é que o Porto pode trazer a vitória que todos esperamos. Obrigada, Manel. Ora bem, aqui temos um adepto que é ferrenho, mas que ao mesmo tempo sabe relativizar. Mesmo gostando muito de futebol, consegue também pôr o futebol ao serviço do país e que o futebol sirva para alavancar o país e para que o país ande para a frente também noutras matérias. E portanto é isto que se pretende, sim. É o conceito final. E no fundo, por vezes aplicando até à própria vida da pessoa e às relações familiares, tentar realmente relativizar, não dar tanta importância ao jogo em si. E para desfrutar, uma pessoa até desfruta melhor se conseguir fazer essa relativização. O jogo é bom, gostamos do futebol, deve ser uma festa, mas nunca uma batalha, digamos, de vida ou de morte. E se por acaso tem muito medo de se emocionar ao ponto de sofrer um infarto, nada como conversar com um médico e ele dar-lhe uma pastilhazinha para se acalmar. Eventualmente, pode ser uma estratégia. Ou alguma coisa mais leve. Obrigada, Dr. Carlos Martins. Olha, boa sorte para logo. Obrigado. É o que eu desejo também.